Bom dia, ouvintes! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e agora nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus, continuando no Evangelho de João, onde nós paramos da última vez, no último programa. No último programa nós vimos até o capítulo 6 do Evangelho de João. Hoje vamos pegar aqui do capítulo 7 e até onde der o nosso tempo. Amém? Vamos pegar lá no capítulo 7, no finalzinho dele, versículo 38. Disse assim Jesus. Vamos pegar o 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Jesus aqui estava numa festa, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles que queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Jesus, ele cumpriu tudo o que o povo estava em dúvida, né? Ele veio, nasceu em Belém, ele veio descendência de Davi. E no versículo 38, Jesus falou uma coisa interessante aqui. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele diz com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Então a pessoa que crê em Jesus, isso vale para mim e para você, viu? Se você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Então, meu querido, se você crê em Jesus, se você acredita, você entregou sua vida para Jesus, não é aquele crer de falar assim, eu creio que Jesus não veio no mundo aí mesmo e tal, eu acredito nele. Não. É um crer de você entregar sua vida para Ele, de você acreditar mesmo, né, em Jesus. Vai habitar em você o Espírito Santo, dentro de você. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Amém? Depois, no capítulo 8, Jesus disse o seguinte. Contou, tem a história aqui, da mulher pega em adultério. Versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto eles diziam, tentando-o, para terem do que o acusar. Queriam que Jesus caísse aqui numa cilada, né? Armaram para Jesus. Se Jesus mandasse apedrejar, ia falar para ele: mas você não veio para perdoar os pecadores? Você não fala que a gente tem que amar o próximo e você manda apedrejar a mulher? E se Jesus também falasse para não apedrejar, ia falar: mas seu filho de Deus não quer que a gente cumpra a lei? A lei de Moisés? Como insistiram? Mas vamos continuar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, aqui, ele cuidou, ele nos deu lição importantes, né? Uma lição: não viver no pecado. Ele perdoou ela e disse: vai, não peques mais. Jesus, ele não deixou de cumprir a lei, porque ele falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele autorizou a atirar a pedra. Só que a pessoa não podia ter pecado. Aí Jesus trouxe uma reflexão para eles, né? Vocês estão querendo condenar essa mulher, mas vocês talvez são piores que ela. Segundo, condenou a mulher. E o homem que adulterou com ela? Ela não adulterou sozinha. Não se fala desse homem. Cadê o homem? Ele também é adúltero, ele também tinha que ser punido. Ué. Cadê ele? Nem se viu falar quem era. Talvez fosse até alguns dos que lá estavam no meio da multidão e talvez queria até tirar pedras nela, né? Enfim. Então Jesus aqui, ele mostrou amor, ele cumpriu a lei da forma correta, porque Jesus nunca pecou. E Jesus deu aqui a lição importante: vai e não peques mais. Então é para você, meu querido, e para mim. Pecou? Peça perdão para Deus, conserte seu pecado, sua vida, mas não peque mais, não brinque com o pecado. Depois, Jesus disse assim no versículo 12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, tá aí, né? Jesus, ele é a luz desse mundo. Se você seguir Jesus, vai estar em caminhos claros, andando na luz. Se você não tem Jesus, não segue Jesus, você está na escuridão, nas trevas. Jesus disse assim, versículo 18: Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram a Jesus: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu essas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Muito bem. Jesus, então, aqui, ele estava falando que se conhecer o Pai, conhece a Jesus. Então, se você conhece a Deus, você vai conhecer Jesus, porque Jesus falou que só tem uma forma de a gente chegar até Deus, que é através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus quem disse. Então é somente através dele que podemos chegar até Deus. Amém? Versículo 24, Jesus disse: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou aqui, está escrito tudo com letra maiúscula, que é o nome de Deus. Quando Moisés perguntou para Deus apresentou Moisés. Aí Deus foi para Moisés ir no Egito se apresentar e pedir para o faraó libertar o povo de Deus da escravidão. E aí Moisés perguntou para Deus: mas se eles perguntar o seu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus falou: eu sou, diga que eu sou, falou contigo. Então, quando está escrito na Bíblia, eu sou, tudo em letra maiúscula, é o nome de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó: se você não crer que eu sou Deus, você vai morrer nos seus pecados. Então nós precisamos entregar nossa vida para Jesus e crer que Ele é Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Porque Jesus, Ele é Deus também, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Trindade é três, né? Obviamente, o nome já diz: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus Filho. Ele estava com Deus no começo, tudo se fez com Ele, sem Ele nada se podia fazer. E diante dele, todo joelho se dobrará. Jesus é Deus. Amém? Se você não crê que Ele é Deus, então você vai morrer nos seus pecados. É o que está escrito aqui que a gente acabou de ler. Muito bem. Depois Jesus falou da mentira, falou do pecado. Versículo 34, Jesus falou assim: replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido, pessoa que vive pecando e é escravo do pecado, e você só consegue se libertar através de Jesus. Como ele disse, se o Filho, com F maiúsculo, está se referindo a ele, Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois Jesus falou, versículo 44, vamos para os fariseus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Muito bem. A mentira, então, ela é filha do diabo. Foi o diabo que criou a mentira. A mentira é obra dele. E quem pratica a mentira está praticando aquilo que é do diabo. Então, meu querido, pessoa que mente, ela está meio que parecendo com o diabo, porque a mentira veio dele, a verdade é de Deus e a mentira veio do diabo. Não minta, não seja mentiroso. A Bíblia diz que todos os mentirosos serão condenados ao inferno. O mentiroso que não se arrepende, né? Se a pessoa se converter e pedir perdão, será perdoado. Amém? Muito bem. Depois, capítulo 9. Aliás, vamos continuar um pouquinho aqui. Versículo 47 do capítulo 8. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aí Jesus estava falando com os fariseus lá. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que essa samaritana tens demônio? Ainda falaram que Jesus tinha demônio. Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém. Muito bem. Então, quem guardar a palavra do Senhor Jesus não morrerá. Só vai morrer na morte física, mas não vai ter a morte espiritual que Jesus falou. Aqui Jesus estava falando da morte espiritual, a condenação eterna ao inferno. E quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, seu coração se abre, se alegra e ouve a palavra de Deus. Se você não ouve, não dá atenção, não liga para a palavra de Deus, será que você é filho de Deus? Será que você é de Deus? Como diz aqui, né? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Será que se você não ouve a palavra de Deus, você não gosta da palavra de Deus, será que você é de Deus? Pense aí. Capítulo 9, teve a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Muito bem. Versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, enxergando. E Jesus falou mais coisas aqui antes, né, que eu pulei. Jesus falou que ele é a luz do mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí o cego foi curado. Uma lição importante, nem toda doença é por causa de pecado, nem toda doença é por causa de erros, né, da gente. Tem doença que é coisa da vida, um desgaste natural da vida, e algumas é para ser glorificado Deus através da nossa vida, que é o caso aqui. Jesus falou assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então a obra de Deus se manifestou na vida daquele rapaz cego, né? E ele foi curado. E se a gente for ler depois, né, os fariseus começaram a interrogar ele, achando ruim, né? Não gostou ali, parece que era um sábado e tal. Ninguém ajudava o cego, né? Ninguém curou o cego, mas não é que o cego foi curado. A Bíblia diz que nunca se tinha aberto aos olhos de um cego de nascença. Nunca. Só Jesus. Amém? Ok. Vamos continuar agora?
capítulo... Bom, aí depois, Jesus se revelou ao cego, né? Jesus falou para o cego que ele era o mestre, né? Que ele era o Senhor. E aquele cego que passou a enxergar, né? Creu no Senhor Jesus e o adorou. Amém. Que história bonita, né? Muito lindo. Amém, amém, amém. Depois, Jesus, no capítulo 10, Jesus falou que ele era o bom, que ele é, né? Que ele é o bom pastor. Veja bem, as ovelhas somos nós, tá? Que cremos nele, discípulos dele. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e que não pertence às ovelhas, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ainda me convém conduzi-las. A mim ainda me convém conduzi-las. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aqui está falando de nós. Quando Jesus falou que tinha ovelhas de outro aprisco, somos nós que não somos judeus. Que Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E essas ovelhas de outro aprisco somos nós, que a Bíblia chama de gentios, que não somos judeus. Amém? Aqui, né, Jesus está falando que ele é o bom pastor, que ele é a porta, que quem entrar vai achar pastagem, vai achar vida, né? O mercenário, o sem vergonha, o falso, ele foge. Então, Jesus, só ele pode nos salvar. O resto tudo é ilusão. Outros deuses são falsidades. Amém? Ok. Bom, depois teve a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. No capítulo 11, Lázaro já tinha morrido e chamaram Jesus enquanto ele estava doente, né? Mas quando Jesus chegou, ele havia morrido. Jesus chorou, a Bíblia diz que Jesus chorou. Foi as duas vezes que Jesus chorou. Nesse caso da morte de Lázaro e quando ele lamentou sobre Jerusalém, que ele disse que queria juntar Jerusalém, igual a galinha junta os pintinhos, mas Jerusalém não quis. Aí Jesus chorou. E aqui Jesus chorou porque Jesus era amigo de Lázaro. Que honra, né? Que honra, que privilégio de Lázaro, ser amigo de Jesus. E aí Jesus chegou, Lázaro já tinha 3 dias, já estava achando o túmulo fechado. Mas Jesus falou para os discípulos, para as pessoas, tirem a pedra. Eles tiraram a pedra. E Jesus falou, Lázaro venha para fora. E Lázaro ressuscitou, voltou a viver. Uma das coisas que a gente percebe aqui é que aquilo que o homem consegue fazer, Deus permite, deixa o homem fazer. Aquilo que o homem não consegue fazer, aí Deus vem e faz. Jesus poderia ter falado, pedra saia, pedra retire-se, mas Jesus pediu para o povo tirar a pedra, porque o povo conseguia tirar a pedra. Mas ressuscitar um morto, ressuscitar Lázaro, o povo não conseguia fazer. Aí Jesus fez, e Lázaro voltou a viver. Então, meu querido, aquilo que você consegue fazer, aquilo que você dá conta de fazer, faça. E o impossível, deixe para Deus fazer. Amém? Terminamos aqui o nosso programa. Agradecemos a todos vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.